Tudo o que é bom dura pouco. Em alguns casos, no futebol, essa frase é levada ao pé da letra. Lembre nesse vídeo 6 oportunidades em que brasileiros caíram na pré-Libertadores. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta. Hoje para falar sobre Libertadores. Na verdade, para falar sobre equipes brasileiras que caíram precocemente da maior competição de futebol da América do Sul. A gente tem aí 6 oportunidades para recordar. Uma dessas equipes caiu 2 vezes na fase preliminar, e é o que a gente vai ver agora. A primeira equipe brasileira eliminada numa fase preliminar da Libertadores, isso aconteceu em 2011, pela primeira oportunidade. A equipe que era comandada pelo Tite, que tinha o Júlio César, Chicão, Leandro Castan, Ralf, Jorge Henrique, Ronaldo, entre outros jogadores, terminou caindo para o Tolima, por 2-0 no agregado. O primeiro jogo foi em São Paulo, terminou empatado em 0-0, e o segundo confronto foi em Bagué, na Colômbia, e aí o Corinthians terminou sendo derrotado por 2-0. Os gols da partida feitos aí pelo Dani Santoya e o outro pelo Wilder Medina. Antes da gente seguir para as outras equipes, e aí a gente tem uma sequência de 5 equipes brasileiras em anos consecutivos, na verdade nos últimos 5 anos que terminaram sendo eliminadas aí nessa fase preliminar da Libertadores, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, para você também deixar o joinha aqui embaixo e compartilhar o vídeo, porque já está começando aí a pré-Libertadores de 2023, tem 2 representantes brasileiros, Atlético e Fortaleza, nessa fase da competição, e aí tem essa curiosidade para você estar compartilhando. Vamos lá para outra equipe brasileira eliminada, na verdade a segunda equipe brasileira eliminada, que foi a Chapecoense, né, na campanha de 2018. Era uma Chapecoense que vivia um processo de reconstrução, foi eliminada para o Nacional do Uruguai por 2-0, né, no placar agregado, perdeu em Chapecó por 1-0 e na volta no Uruguai também teve uma derrota aí por 1-0, placar mínimo nos 2 jogos diferentes. O time da Chapecoense que era comandada pelo Gilson Kleina. Tinha jogadores ali como Apodi, Bruno Pacheco, Márcio Araújo, Wellington Paulista e Guilherme. Os gols da partida foram feitos pelo Santiago Romero, marcou os 2 gols, né? Marcou um em Chapecó e um no jogo da volta. Outra equipe eliminada, outro brasileiro, e aí seguindo essa linha aí dos últimos 5 anos, foi o São Paulo, né? O São Paulo foi o 3º brasileiro eliminado da Conmebol Libertadores na fase preliminar. No dia 6 de fevereiro de 2019, em Córdoba, na Argentina, o tricolor paulista perdeu para o Talheres por 2-0 no jogo da ida. Na semana seguinte, no Morumbi, o São Paulo não conseguiu reagir e terminou empatando em 0-0 e aí decretando a classificação do time argentino. Na época, o time paulista era treinado pelo André Jardine e tinha jogadores como o Thiago Volpi no gol, o Arboleda no sistema defensivo, além do Reinaldo, do Nenê no meio de campo, Hudson Hernanes, Diego Souza no ataque e o Pablo também no ataque. Os gols do confronto foram marcados pelo Juan Ramírez e pelo Thomas Pochettino, né, esses 2 gols aí da equipe do Talheres no jogo de ida. O São Paulo chegou a ficar com 1 a menos nesse mesmo jogo de ida, terminou perdendo o Hudson, que foi expulso nesse confronto, mas já no segundo tempo. Partindo para mais uma eliminação brasileira, e aí volta ao Corinthians, né? O Corinthians foi o primeiro brasileiro eliminado numa fase preliminar e passou, entre aspas, vexame novamente em 2020. Só que nessa situação de 2020 terminou sendo eliminado para o Guarani do Paraguai em plena Arena Itaquera, né? No jogo, na primeira eliminação, terminou sendo uma eliminação na Colômbia, fora de casa, e aí contra o Guarani do Paraguai foi um jogo na Neoquímica Arena. O time paulista, que tinha Cássio, Fagner, Gil, Camacho, Wagner Love e Bozelli, além do Luan, era comandado pelo Thiago Nunes na época, né? E até conseguiu vencer por 2-1 o jogo em São Paulo, mas havia sido derrotado por 1-0 no Paraguai. Na época, o regulamento previa, em caso de empate no agregado, que quem fizesse mais gols fora de casa teria a classificação, né? Então, em caso de empate, no jogo da ida, foi 1-0 apenas para a equipe do Guarani. A equipe do Corinthians não conseguiu marcar fora de casa. No jogo da volta, o Guarani terminou fazendo um golzinho fora de casa e conseguiu essa classificação. Detalhe que no jogo da volta, em São Paulo, o Corinthians abriu 2-0. Um gol deles, inclusive, do Luan, o outro do Bozelli, mas no segundo tempo, o Fernando Fernandes diminuiu a diferença
no placar, empatando o agregado e aí definindo a classificação por conta desse poder do gol fora de casa. No dia 14 de abril de 2021, o Grêmio terminou saindo precocemente da Libertadores, né? A equipe gaúcha até passou pelo Ayacucho na segunda fase preliminar da Copa Libertadores, mas terminou que na terceira fase, no jogo da terceira fase preliminar, faltava apenas um passo para entrar na fase de grupos, mas o Grêmio terminou sendo eliminado aí nessa terceira fase, terminou perdendo os dois jogos, né? Perdeu a ida por 2-1 e perdeu a volta também por 2-1 nessa terceira fase, né, que terminou sendo eliminado para o Independente Del Valle. E no jogo da volta, o Grêmio até fez um gol ali com o Jean-Pierre, né, abriu o placar, mas terminou sofrendo a virada com os dois gols do Christian Ortiz, e aí foi eliminado. O time do Grêmio, que tinha o Alexandre Menes no comando técnico, e tinha jogadores como Diego Souza, Kahneman, Maicon e o Cortez, lateral Cortez. Esse foi parte da equipe, alguns destaques dessa equipe do Grêmio, eliminada no dia 14 de abril de 2021 da fase preliminar da Libertadores. O último brasileiro que caiu, nessa linha aí dos últimos 5 anos, todo brasileiro caindo, né? Pelo menos um brasileiro, no caso um brasileiro caindo nessa fase preliminar da Conmebol Libertadores, o último foi o Fluminense. O Fluminense terminou caindo para o Olímpia. Conseguiu passar por essa segunda fase da pré-Libertadores, mas na terceira terminou caindo para o Olímpia. Na segunda fase, no jogo anterior, fez um agregado de 4-1 sobre o Milionários da Colômbia, mas na fase seguinte, após um agregado resultando de 3-3, não havia mais a questão da vantagem do gol fora de casa, foi para os pênaltis e terminou que o Olímpia do Paraguai ultrapassou o Fluminense. O jogo da volta foi no Paraguai, né? A ida foi no Rio de Janeiro, o jogo da volta no Paraguai, e aí terminou que o Olímpia passou. O time do Fluminense tinha o Fábio no gol, tinha Calegari, David Braz, Felipe Melo, Germancano e o Arias, alguns dos destaques do Fluminense nesse confronto, nessa eliminação aí na fase preliminar da Copa Libertadores, e tinha o Abel Braga ali no comando técnico. Bom, era basicamente isso que eu queria trazer nesse vídeo, as equipes que caíram, e um detalhe gigantesco é que nos últimos 5 anos uma equipe brasileira vem caindo, pelo menos, né? Todo ano, nesses últimos 5, uma equipe vem caindo. E aí, para trazer justamente porque estamos entrando aí no mês de pré-Libertadores, né? Os brasileiros Atlético e Fortaleza entram na segunda fase preliminar, e eu queria saber de vocês acham que mais um brasileiro vai cair nessa fase preliminar? Comenta aqui embaixo, além também, novamente, de deixar o joinha, compartilhar o vídeo, porque isso ajuda demais no meu trabalho. Assim que ocorrerem esses confrontos, vou trazer aqui um novo vídeo para saber se os brasileiros ultrapassaram ou não seus adversários na fase preliminar da Libertadores. Comenta aqui embaixo também o que você achou do conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.